Jornal da Mix. Muito bem, agora a gente vai falar de turismo, né? Porque a nossa região é recheada de atrações para a gente poder aproveitar o nosso verão, curtir a natureza. E hoje a gente vai conversar com a Tatiane Viana Mota, ela é turismóloga da Coordenadoria de Turismo e Eventos de Indaial. Trilha Memórias de Indaial é um lançamento da Prefeitura com o Sebrae para valorizar a história da cidade. A Tatiane já está aqui com a gente. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. Vamos falar de belezas lindas. Belezas lindas é ótimo, né? Mas das lindezas que tem a nossa vizinha Indaial. Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Belmiro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Prazer estar podendo falar um pouquinho hoje sobre o turismo de Indaial também. Muito bem, a gente fala então dessa trilha Memórias de Indaial. Qual que é o objetivo, né? O que vocês vão trazer dentro desse projeto? Então, a gente começou a querer fazer esse projeto quando o Blumenau, nossa cidade vizinha, também lançou esse roteiro em parceria com o Sebrae no ano de 2022. Em Blumenau, na época, foi o Cindy Lojas e a CDL que captaram com o apoio da Prefeitura, do setor de turismo. Nós fomos no lançamento, adoramos o trabalho, foi feito com uma técnica do Sebrae que é referência hoje no Brasil, que é a Luciana Tomé, que trabalha com cidades históricas e destinos turísticos consolidados no Brasil. Atuou em Gramado, atuou em Pomerode, em Blumenau, em Joinville. Nós pedimos para o Sebrae para fazer essa parceria em Indaial, e a ideia é valorizar um pouco do nosso centro da cidade. A gente recebe turistas, cicloturistas, caminhantes do Brasil inteiro, e eles chegam aqui na prefeitura, que é o nosso ponto hoje de trabalho do setor de turismo. Hoje a gente tem uma sala do turismo, a gente atende esses turistas, e a gente percebia que eles queriam saber um pouco mais sobre o centro da cidade. A gente tem o nosso mapa turístico, a gente acabava colocando no mapa os pontos que eles poderiam fazer a pé, mas não tinha algo consolidado que contasse a história, né, um pouquinho da arquitetura dessas edificações que são tão emblemáticas para a cidade. Então, a ideia desse roteiro foi reunir 35 pontos de observação e que o turista possa fazer a pé e conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. E ele passa só, então, pelo centro da cidade? Isso, a gente colocou uns adendos, como assim, se você quiser conhecer um pouco mais, vai até um pouco mais adiante, né? São 35 pontos, então ele pega um pouquinho de outros bairros que são próximos do centro, mas é uma área central, então dá para fazer tranquilamente a pé, né? Um passeio bem, bem agradável, e um ponto é muito perto do outro. Ano que vem a gente vai lançar a sinalização desse roteiro, que seria a etapa 2, com as placas de identificação em cada edificação. Vai ter um QR Code, assim como é em Blumenau. O turista ele coloca a câmera e aí ele tem acesso às informações históricas daquele bem, daquela edificação, a parte da arquitetura, né, todo o conceito arquitetônico por trás, os elementos, né, que foram utilizados, quem construiu aquela edificação e também fotos antigas. E é interessante, viu, Tatiane e Gia, esse tipo de informação, porque, por exemplo, eu gosto muito das informações relacionadas ao trem, né? Então, e tem uma antiga estação de trem no centro da cidade de Indaial. E muitas vezes, e ali ainda tem alguns itens que você pode ver do trem, enfim, do que era usado naquela época. Então, eu fico puxando pelo seguinte, muitas vezes você chega no local e não tem todas as informações. As pessoas gostam de ter informação. Quem construiu? Que ano que foi? Para que serviu aquele prédio? Hoje, por exemplo, pode ser uma loja, mas antigamente pode ter sido uma estação de trem, ou uma venda, alguma coisa, enfim. Eu acho que isso é que é importante, trazer a história, mas mantendo, né, aquela edificação, né, Tatiane? Isso mesmo. E tanto para os turistas, né, como também para os moradores. Hoje a gente tem muitos moradores de fora da cidade, e eles não sabem o que era aquela edificação. O próprio prédio da prefeitura, quando pertencia ainda a Blumenau, Indaial, era uma outra edificação que foi demolida. Então, as pessoas nem sabem que existia uma outra prefeitura, outro prédio da prefeitura. Então, a nossa ideia foi fazer um resgate histórico, tanto para os turistas, como também para os moradores, para as crianças. A ideia é trabalhar com educação patrimonial dentro das escolas. A gente já tem um trabalho forte aqui no município, no turismo, nas escolas.
em todos os quartos anos e nas unidades de educação infantil. E a ideia é que esse guia que foi criado, que são 80 páginas, eles possam servir de base para os professores trabalharem também com seus alunos. E também alunos do ensino superior, alunos de história, de arquitetura, de engenharia, para que a gente também comece a pensar nas próximas edificações. A gente vê que a cidade ela está evoluindo, está em desenvolvimento, e às vezes uma edificação antiga, para muitos, pode ser um problema. E a nossa ideia é que essa edificação ela seja mais valorizada, que os empreendedores possam ver nela um potencial para que ela tenha um outro uso, inclusive um uso turístico, e que as pessoas possam conhecer e valorizar. Então, a prefeitura ela fez com apoio também, além do SEBRAE, a gente fez com o apoio da CDL, porque a gente vê como uma importância para movimentar o comércio do centro da cidade, e da Associação de Turismo, que é composta pelos empreendedores, né, os empresários do turismo do município. Muito bem. Pode falar, Gê. Eu queria perguntar para a Tatiane se o Museu Ferroviário faz parte dessa rota. Faz? Faz. Porque eu acho tão interessante não só olhar, né, e ver como é que foi o que havia nesse prédio aqui. Mas, por exemplo, você falou, Belmiro, que tem uma estação de trem, né, ali na cidade. No centro da cidade. No centro. E é um museu. E Sim. aí você entra lá e você vê coisas. Porque hoje a gente está, né, transbordando tecnologia, né? A gente não olha mais o que foi o passado. E eu, particularmente, acho tão interessante a gente poder entrar num lugar e aí você olha eu estou vendo fotos aqui na internet e aí você se depara com algo tipo o trilho, um pedaço do trilho do trem que está lá, os equipamentos que eram usados na época que essa estação funcionava, é simplesmente encantador você pensar, nossa, não tinha tecnologia avançada como é hoje, mas era a tecnologia da época, né? Não dá para dizer que não tinha. Mas era assim que as coisas funcionavam. E você ter esse contato, olha como a gente evoluiu, ver como é que se fazia, é muito interessante. Isso, e a história do trem aqui na região do Vale do Itajaí, ela liga todas as cidades, né? Então, no museu a gente não conta só a história do trem Indaial, mas de toda a região, né? Indaial ainda pertencia a Blumenau, e hoje a gente tem poucas estações ainda em pé, né? A gente tem Blumenau, tem Indaial outra está em ruínas, que é a do Varno, que era também uma estação muito importante, e temos em Rio do Sul, que também hoje é utilizado para o museu, mas não especificamente só sobre o trem. Então, hoje, Indaial é o único museu que conta a história da ferrovia, né, Santa Catarina, e é muito, muito importante que a gente valorizou ainda mais. Se acontecer daquele museu estar fechado no dia da visitação do turista, ele vai ter o QR Code e ele vai poder também conhecer um pouquinho mais sobre a história. Muito bem. Tatiane Viana Mota, turismóloga da Coordenadoria de Turismo e Eventos de Indaial, muito obrigado pela sua presença virtual aqui no Jornal da Mix e com certeza muita gente vai conhecer melhor Indaial depois desse roteiro, né, que está sendo lançado aí. Um grande abraço. Obrigada, muito obrigada pelo espaço e um bom dia aí para vocês, Belmiro, Gisele e todos os ouvintes. Jornal da Mix. Oferecimento FURB, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.